Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Fique pronto para uma noite sobrenatural. Amém? Uma noite do mover do Espírito Santo, uma noite para o nosso crescimento. Nós vamos receber muito, mas não viemos para receber somente, nós viemos para adorá-lo. E essa postura do nosso coração em adorar o Senhor é que tem feito a unção se mover, como tem se movido nesse lugar. Deus fica muito à vontade onde Ele é desejado. O Espírito Santo fica muito à vontade onde Ele é querido. E o Espírito Santo e a unção são queridos nesse lugar. Amém? E é por isso que Deus tem nos surpreendido cada dia. E a gente tem podido avançar, e a gente tem podido aumentar. E Deus nos tem feito multiplicar. E essa noite vai ser mais uma vez uma noite onde, pela palavra e pelo Espírito, o Senhor vai esticar a nossa vida. Então fique pronto para você experimentar. E eu quero também de uma noite sobrenatural. Quem vai pegar junto comigo aqui? Amém? Você podia abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 17. Eu quero ler o verso 1 e 2. E você fica pronto. Eu quero estimular você a esquecer de tudo, focar naquilo que Deus está fazendo. Ouça do Espírito de Deus aquilo que Deus tem proposto para a nossa vida essa noite. Amém? Gênesis, capítulo 17, o verso 1 e o verso 2. Você achou? Amém. Eu vou ler com você e diz assim: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Amém? E te multiplicarei extraordinariamente. Você pode dizer comigo assim: multiplicação, extraordinária. Diga mais uma vez: extraordinária. Glória a Deus. Amém. Irmãos, nós servimos a um Deus muito grande. O nosso Deus, Ele é extraordinário, é um Deus, eu gosto de usar essa palavra, o Senhor é um Deus exuberante. Ele é exuberante nos seus propósitos, Ele é exuberante no seu pensamento. Deus é um Deus que, na mente do Senhor, não cabe nada medíocre, não cabe nada contado, não cabe nada limitado. Ele é um Deus ilimitado. Ele é um Deus enorme, grande, poderoso, onisciente. E quando a gente olha para o Senhor, a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê Gênesis no capítulo 1. Quando a gente vê Deus na criação, a gente vê a grandiosidade do Senhor, a sua exuberância. Como o Senhor é tão tremendo. Tudo que Deus fez é muito extraordinário. Tudo que Deus fez é muito grande. Deus não é econômico. Na viagem com Deus para o nosso destino não existe classe econômica. Na viagem com Deus para o nosso destino só existe primeira classe. Diz assim: eu vou de primeira classe, diz. Aleluia, eu também vou de primeira classe, irmãos. Porque Deus é assim, não tem como você me convencer o contrário. A palavra de Deus ela é muito clara no que diz respeito a isso. Evidentemente, quando o pecado entrou no mundo, houve uma distorção de todas as coisas. Tudo foi muito distorcido. E nós perdemos um pouco esse brilho do projeto de Deus. Nós perdemos a compreensão daquilo que Deus é, daquilo que Deus tem como propósito. E nós começamos a olhar para Deus e para os feitos do Senhor dentro da concepção da nossa limitação. Mas eu não posso olhar para Deus olhando para a minha limitação. Eu não posso querer entender Deus por causa das minhas limitações. Essa conta não fecha. Deus, Ele é extraordinariamente poderoso. E se você olhar para a palavra de Deus na criação, você vai perceber isso. Que tudo que Deus faz é grande. Tudo que Deus faz é muito poderoso. Esses dias eu estava tentando ler um pouco a respeito do universo. E eu comecei a ver, irmãos, a respeito da quantidade de estrelas, a quantidade de galáxias, a quantidade de tudo. Aí depois eu comecei a ver o que Deus criou no nosso planeta. Que o nosso planeta é um grão no universo. Como Deus é grande, como Ele é infinito.
E Deus, Ele sempre desejou, irmãos, que nós tivéssemos essa percepção da sua grandeza, para que a gente, no projeto que Ele tem com a nossa vida, nós não estabelecêssemos limites na nossa vida para um Deus que é ilimitado. Quem entendeu o que eu disse? Estabelecer limites para a minha vida, quando eu sirvo a um Deus ilimitado, vai ser prejuízo para mim. E eu sei que você tem uma grande visão, eu sei que Deus tem plantado uma grande visão dentro de você. Mas, irmãos, vamos aceitar para essa noite que Deus tem um propósito de alargar ainda mais a nossa visão, de levantar a gente por dentro, criar uma estrutura para tudo que Ele vai fazer. Há um propósito muito grande na palavra que você está ouvindo, se fosse você não perdia nada. Há um propósito em cada texto, em cada versículo. Deus não quer apenas colocar uma mensagem para a nossa vida. Deus quer criar algo revolucionário dentro do nosso coração. Então, esse texto, Deus está tratando com Abrão ainda. E ele diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus, Ele é Todo-Poderoso. Não existe limites para o que Ele possa fazer. Ele é todo-poderoso. E Deus não faz acepção de pessoas. Irmãos, Deus se manifestou a Abrão. Ele disse, eu sou o Deus todo-poderoso. Faz uma coisa, Abraão, anda na minha presença. E seja uma pessoa íntegra, completa, perfeita. O que Deus estava querendo estabelecer com ele? Estabelecer uma aliança. E quando ele diz, olha, o que você vai ter que fazer? Não havia lei de Moisés, não havia lei estabelecida. O que Deus estava estabelecendo ali chama-se relacionamento. Ele estava dizendo, olha, você vai ficar na minha presença. E você vai viver uma vida de integridade. E depois ele diz assim, e eu vou fazer uma aliança com você. E aí eu quero ser fiel ao que o Espírito Santo colocou no meu coração, porque esse vai ser onde a gente vai abordar. Ele diz assim, e eu vou multiplicar você extraordinariamente. Eu vou multiplicar você extraordinariamente. Não tem como você ter um relacionamento com Deus, uma visitação de Deus, receber uma palavra de Deus, Deus compartilhar com você alguma coisa que não seja extraordinário. Pega isso, porque eu não estou falando de coisas ordinárias. Eu não estou falando coisas que de uma forma ou de outra pode acontecer na nossa vida como uma rotina e que pode ter até a ver com a nossa capacidade natural. Eu estou falando que todas as vezes que você viveu uma experiência, você sabe que isso é verdade. Quando você estiver vivendo uma experiência com Deus e Ele lançar sobre você uma palavra, sempre você vai perceber que Deus vai tirar você de um lugar de limitação e colocar você dentro de uma visão extraordinária. Deus só age dessa maneira. Deus, irmãos, ele tem uma... Deus pode parecer até engraçado para você, mas Deus, quando Ele se manifesta a nossa vida, só tem uma maneira dele se manifestar, sendo Deus. Quando eu me manifesto a você, eu me manifesto com o meu caráter, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, como homem. Mas Deus não. Quando Ele se manifesta a você, Ele vai se mostrar com o seu caráter, com tudo que Ele é e com tudo que Ele tem. Só que Ele não é homem, Ele é Deus. Em Deus, todas as possibilidades estão abertas. Em Deus, os moveres são possíveis. Os de repente são possíveis. Deus é um Deus de surpresas. Amém? E Jesus, ele veio estabelecer isso, Ele sendo a expressão exata de Deus, Ele estabeleceu isso com tanta clareza. E a palavra fala sobre isso, a respeito de um Deus que se manifesta, tirando a gente da zona de conforto, nos dando uma visão que invariavelmente é uma visão que não cabe na nossa conta, é uma visão que não cabe no nosso orçamento, é uma visão que não cabe na nossa capacidade natural, porque Ele quer ser Deus na nossa vida. Tanto é que no livro de Levítico, você não precisa abrir, eu vou citar para você alguns textos, o Senhor fala assim, lá no Velho Testamento, Ele diz algo precioso em Levítico 26:9, Ele diz assim, para vós outros olharei, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, e confirmarei a minha aliança convosco. Irmãos, a nossa geração, mais do que todas as outras, ela é objeto do olhar de Deus. Agora, mais uma vez, eu quero enfatizar para você, quando Deus olha para você, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para a igreja, quando Deus olha para qualquer pessoa, onde Ele quer estabelecer um relacionamento, sempre vai ser algo extravagante.
Sempre vai ser algo abundante. Por quê? Porque Deus não tem como se manifestar na nossa vida a não ser sendo Deus. E nele não há limitação. Tudo que Deus tem feito na nossa vida individualmente até aqui, ao longo desse tempo. O que Deus tem feito na nossa vida até aqui como igreja ao longo desse tempo. Tem sido algo surpreendente. Há algumas coisas que a gente nem podia imaginar. Porque a gente tem que permitir que Ele seja Deus. E Ele é um Deus que nos multiplica extraordinariamente. Eu creio que essa noite é uma noite de multiplicação de sabedoria, multiplicação de estratégia, multiplicação de conexões, multiplicação de inspirações. Porque às vezes a gente fala de multiplicação, algumas pessoas levam para dinheiro, e dinheiro é muito bom, é necessário, mas dinheiro é apenas recurso. Mas Deus quer criar uma estrutura em cada um de nós como pessoa, irmãos. Porque quando a gente descobre, você pode ter qualquer necessidade, e todos nós temos, mas quando a gente vive com sentimento de destino, e a gente sabe a razão pela qual a gente está aqui, todas as nossas necessidades são rebocadas para a nossa vida. Porque Deus é um Deus de propósito. Deus é um Deus de sentimento de destino. Depois que eu descobri o meu destino em Deus, depois que eu entrei dentro daquilo que Ele tinha que fazer para a minha vida, nunca mais, irmãos, eu fiquei preocupado com nada, e eu não vou ficar. Eu não vou ficar preocupado se eu vou ter falta ou não. Qual é a possibilidade de servir a um Deus tão grande e ter falta? Não, não teremos falta. Não vai faltar, vai sobrar. Deus vai nos multiplicar extraordinariamente, porque quando Ele se manifesta na nossa vida, a palavra dEle é sempre nesse sentido. E mais uma vez Ele diz aqui no livro de Levítico, olha, eu estou olhando para vocês. E quando Deus olhar para você, e eu amo esse olhar, Ele vai dizer, eu vou fazer você fecundo e vou multiplicar você. Porque Deus se move na nossa vida assim. Deus no livro de Salmos tentou mandar essa mensagem através de um versículo, no Salmo 115, 14, o Senhor diz assim, o Senhor vos aumente bênçãos, mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Você sabia que Deus tem feito coisas extraordinárias na nossa vida? Mas sabia, irmãos, que a palavra de Deus diz que a geração do justo vai ser poderosa na terra? Coisas maravilhosas estão acontecendo na nossa vida, mas eu creio que sobre os meus filhos, sobre os teus filhos, coisas mais maravilhosas ainda. A geração do justo será poderosa na terra. Porque nós não vamos ser abençoados, irmãos. Existe uma marca de bênção sobre a nossa vida. Nós fomos abençoados. Nós somos benditos do Senhor. Um favor extraordinário está sobre a nossa vida. Uma bênção indescritível está sobre a nossa vida. O mundo pode ter a confusão que tiver, como igreja, haverá um óleo fresco sobre a nossa vida. Uma graça diante dos homens, uma graça diante de Deus. Porque Deus não é limitado. Deus não tem problema nenhum em resolver qualquer problema. E Deus tem me falado coisas, e isso vai ser para uma outra ministração. Mas, irmãos, Davi não apenas derrubou Golias. Davi derrubou Golias. Mas depois que ele caiu, Davi cortou a sua cabeça. Existem coisas oprimindo a igreja ainda. Algumas coisas que a gente sabe que a gente tem que lidar. E outras que não é para a gente lidar mais. Chegou a hora de cortar a cabeça do inimigo. Cortar a possibilidade dele nos oprimir. Inimigo vencido. Você pode dizer isso? Inimigo vencido. Sabia que foi para a liberdade que o Senhor nos chamou? Não foi para cativeiro não, irmão. Jesus nos libertou. Posso ouvir um amém aqui? E essa libertação tão extraordinária. Eu amo as coisas de Deus porque tudo que eu vejo Deus fazendo é muito extraordinário. É muito grande, não existe limitação em nada. E o Senhor vai aumentar sobre nós bênção, mais e mais. Existe uma coisa, irmãos, e esse texto, eu sei que a versão Uma Mensagem, ela é uma versão interpretativa, mas em alguns casos eu gosto de usá-la, no sentido de que, às vezes, ela traz um componente tão esclarecedor. Eu vou dizer, por exemplo, para você com relação a dízimos. Malaquias diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção extraordinária.
Bênção sem medida. Um mover sobrenatural. Agora, eu amo essa passagem da mensagem porque ela tem uma peculiaridade que tem a ver até com a nossa igreja. Que ela diz assim: tragam o dízimo completo para o tesouro do templo, para que haja ampla provisão na minha casa. Ponham-me à prova e vejam se eu não vos abrir o próprio céu para vocês e derramar bênçãos além dos seus sonhos mais improváveis. Vou dizer de novo: bênçãos além dos seus sonhos mais improváveis. Bênçãos além dos seus sonhos mais improváveis. Irmãos, essa noite vai ser uma noite de festa aqui. Eu amo isso. Bênçãos além dos seus sonhos mais improváveis. Irmãos, nós temos sonhos loucos, coisas que Deus tem plantado no nosso coração. Às vezes somos perseguidos por causa disso. Mas os nossos sonhos mais improváveis, Deus é poderoso para cumprir na nossa vida. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que a nossa raiz não está nessa terra, que a gente não está ligado a coisas naturais. Nós queremos pessoas para o reino. Nós não amamos coisas, nós usamos coisas. Nós amamos pessoas, irmãos. E usamos as coisas, nós não usamos pessoas. Nós não temos estratégia natural para ganhar dinheiro. Nós não temos estratégia natural para ter uma influência sobre você. Irmão, nós temos uma visão de reino. Nós amamos vidas. E as coisas são bem-vindas quando elas têm um propósito. Porque dinheiro e recurso sem propósito é miséria. É miséria. Não vai trazer nada para ninguém. Agora, eu amo isso aqui. Bênçãos além dos seus sonhos mais improváveis. Existem coisas que Deus tem colocado no teu coração que você olha e você fala assim: isso é completamente improvável. Pronto, aí. É aí que Deus vai agir. Deus vai agir em áreas improváveis. Por quê? Porque Ele quer se mostrar como Ele é. Irmão, você sabia que eu gosto de me relacionar com pessoas, independente da sua personalidade, mas eu gosto que as pessoas sejam o que elas são. Ninguém gosta de ter um relacionamento com o outro maquiado, um relacionamento falso. Relacionamento envolve integridade. Você é o que você é. Então, Deus não vai maquiar isso. Quando Ele se manifesta na nossa vida, Ele vai ser o que Ele é. Se você está esperando coisinha pequena de Deus, esquece. Vem coisa grande na nossa geração. Vem coisa grande, irmãos. Escuta o que eu estou te falando. Eu estou falando pelo Espírito Santo. Se prepara porque vem coisa grande. Coisa grande. E eu vou dizer uma coisa para você. Algumas pessoas... Eu sei que isso é muito lícito, você fazer a relação daquilo que você tem de necessidade, mas eu creio que nós estamos entrando em uma área, em um lugar do Espírito, e eu sei que você vai entender o que eu vou dizer. Nós estamos entrando numa área, em um mover, como igreja local, que você vai perceber, irmãos, que a gente não vai mais ter cuidado com aquilo que a gente não tem que ter cuidado, e a gente vai ter cuidado com aquilo que a gente tem que ter cuidado. A gente vai estar de tal maneira focada nas coisas de Deus, que de uma forma extraordinária Ele vai cuidar de detalhes na nossa vida. Detalhes na nossa vida. Porque Ele é um Deus extraordinário. Um Deus poderoso para cumprir na nossa vida os sonhos mais improváveis. E eu vou dizer uma coisa, se tem uma coisa que crente tem, é sonho. Porque quando a gente não conhecia Jesus, a gente era muito limitado no natural. E a gente nasceu de novo, o Espírito Santo veio para dentro, a gente começou a ouvir a palavra, e agora não tem mais como pensar pequeno. A gente começa a gostar do que é bom. Você sabe que eu estou falando a verdade. Aí você fala: meu Deus, Senhor, ou me tira o bom gosto, ou me dá dinheiro, pelo amor de Deus. Mas Ele não vai tirar o seu bom gosto, Ele vai te dar recurso. Eu creio em coisas sendo multiplicadas extraordinariamente. Eu creio em você pisando em lugares que você deseja pisar. Quem recebe isso aqui? Você vivendo coisas que você deseja viver. Eu vou viver coisas que meu coração deseja que eu viva, irmãos. Você não entrou numa igreja, irmãos, que eu vou estar aqui como um profissional tentando animar você.
Nós estamos aqui debaixo de uma unção. E o que você está ouvindo deve causar em você um despertamento. A gente está vivendo os últimos dos últimos dias. Uma igreja que a Bíblia diz que nesses últimos dias ela se prepara como uma noiva. Noiva está focada no casamento. Já acompanhou alguma? Está focada no casamento. E quanto mais o dia chega, mais perto, mais frisson, mais cuidado, mais detalhe. Porque ela quer que o seu casamento seja o dia mais especial da sua vida. Ela quer que o seu casamento seja extraordinário. Deus é um Deus que pensa de maneira extraordinária, irmãos. Um Deus que pensa de uma maneira muito grande. Quando a gente vê dentro do contexto de oferta, o apóstolo Paulo usa uma expressão lá em 2 Coríntios 9:10, ele diz assim: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da sua justiça. Não tem jeito. Quer se relacionar com Deus, vai ver suprimento, vai ver multiplicação, vai ver aumento. Desde que você recebeu Jesus, você não parou de crescer, as coisas começaram a mudar. Você é testemunha disso junto comigo. Chega uma graça, chega um favor, chega a conexão divina, tudo começa a multiplicar. Você multiplica a sabedoria. A gente começa a avançar em áreas. Deus coloca um dom. E esse dom, às vezes, é incompatível com a nossa capacidade natural. E a gente diz, meu Deus, é uma loucura eu viver isso. E você, pela fé, aceita isso. E chega uma capacidade sobrenatural e você começa a viver aquilo. E começa a viver e começa a crescer de uma forma sobrenatural, extraordinária. E a unção começa a multiplicar, a sabedoria começa a multiplicar, conexão começa a multiplicar. Irmãos, entenda uma coisa. Onde você... Deus falou para Abraão para que ele olhasse para todos os lados. Ele diz, onde alcançar o teu olhar, essa terra é sua. E em outro texto diz, onde colocar a planta do seu pé, é terra sua. E nós somos um povo, irmãos, que a gente tem uma visão. E a gente não tem só uma visão. A gente tem a capacidade de, pela fé, colocar os pés e declarar, isso é meu. Isso é meu. Contra tudo e contra todos, contra circunstância, contra sentimentos. Porque Deus tem planejado para a nossa vida nos esticar nesses últimos dias. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, a queima-roupa. Os projetos que Deus deu para a gente como igreja local, pensando medíocre, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Porque o que Deus planejou para a gente é coisa muito grande. Você pode dizer para o seu irmão aí do lado, o que Deus planejou para a gente é coisa muito grande. Oh, aleluia! Aleluia! E a capacidade, irmãos, que Deus tem quando você dá material para Ele trabalhar. Eu me lembro um dia, e vou expor uma situação bem particular, nós estávamos almoçando e a ONG Verbo Amar não existia ainda. E nós tínhamos um projeto. E eu pensei, Senhor, é sonho do nosso coração. Eu percebo que é o tempo, eu sei que o Senhor tem um projeto com isso. E eu comecei a orar. E eu decidi uma coisa. Eu pensei assim, se Deus me der um nome, Ele me deu tudo. Eu decidi isso. Falei, o Senhor vai me dar um nome para essa ONG. E se o Senhor me der um nome, significa que a porta que o Senhor abriu, não tem demônio que vai fechar. Eu falei, Senhor, eu quero caminhar contigo. E Ele me deu um nome. E depois do nome eu pedi o meu filho Mateus para poder fazer uma logo. E no meu coração já existia. Eu vi e botei o meu pé. Essa noite é uma noite para você ver e colocar o pé. E de uma forma sobrenatural, tudo começou a acontecer. Tudo começou a acontecer. Os recursos chegando, e vai chegar muito mais. Projetos chegando, e vão chegar muito mais. Porque Deus não se limita. Deus não se limita à minha condição. Você entende isso? Deixa eu dizer para você agora. Deus não se limita nos projetos que tem com você à sua condição. Não é a sua condição. Ele vai fazer porque Ele é Deus.
Ele é um Deus extraordinário, Ele é um Deus abundante. Ele é um Deus que celebra. E quando eu olho para todas as coisas que o Senhor tem proposto para a nossa geração, eu fico muito animado, irmãos. Porque eu sei que tem uma unção aumentando. Há um peso de glória. Há uma proposta de excelência. Você tem mudado e mudado muito e você não tem nem percebido. Tem coisas que precisam ser ajustadas? Sempre vai ter. Só que a nossa vitória está em que eu não estou limitado às minhas limitações. Eu sei que tem uma graça que me supre. Irmão, sabe qual foi um dia mais feliz para mim? E eu estou dando um testemunho meu. Cada um tem a sua história. O dia mais feliz do meu relacionamento com Deus foi quando eu descobri que Deus nunca ficava zangado comigo. Eu descobri que Ele não está com raiva de mim. Ele não está zangado comigo. Eu descobri que todo pecado, todo nojo do pecado, e isso não é uma licença para pecar, mas tudo que havia de pecado, Ele cumpriu em Cristo. Que coisa maravilhosa. E você poderia me dizer, mas depois que eu aceitei Jesus, eu pequei. E os pecados futuros? Irmãos, quando Jesus ele me libertou dos pecados e pagou o preço pelo meu pecado, mais de 2000 anos atrás, antes de eu nascer, todos os meus pecados são futuros. É um cálculo tão simples, irrisório, simplista. Que maravilha saber, irmãos, que eu fui justificado pelo sangue de Jesus. Isso é extraordinário. Que maravilha saber que hoje eu sou chamado de povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, justiça de Deus. Porque Deus é extraordinário. Agora, eu vou mostrar uma coisa para você, para a gente começar fechando algo aqui. Eu quero que você abra comigo no livro de João, no Evangelho de João. Enquanto você está abrindo, João capítulo de número 21, o contexto aqui é Jesus já estava ressuscitado, ele apareceu muitas vezes para os discípulos, já ressurreto dentre os mortos, e ele estava aqui fazendo um acabamento, algumas lições com seus discípulos, e o João 21, 5 e 6 diz assim, acompanha comigo, e fique atento para o que você vai ouvir, porque isso vai ser importante demais para o que a gente está tratando essa noite. Perguntou-lhe Jesus, eles estavam pescando, né? Jesus perguntou no verso 5, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Olha aqui para mim. Irmãos, a gente pode fazer qualquer coisa que não está funcionando, porque, mais uma vez, eles estavam pescando e não estava dando resultado. Mas você pode estar dentro de um empreendimento, lidando com um Deus extraordinário, sobrenatural e surpreendente, e você tem que ficar sempre atento, porque o dia e o momento da sua maior frustração pode ser apenas um momento que antecede o seu maior milagre. É por isso que nós somos um povo que sempre estamos o quê? Esperando a manifestação das promessas de Deus. Porque elas são reais. E aí Jesus deu uma palavra para eles e falou, se você lançar a rede à direita do barco, você vai achar peixe. E o que aconteceu? Quando eles puxaram a rede, a Bíblia diz que era muito grande a quantidade de peixe. Agora, no verso de número 9, e aqui tem um princípio que eu quero, e isso vai ser uma palavra profética sobre sua vida, e você vai perceber isso, porque nós estamos falando de coisas extraordinárias, nós estamos falando de aumento, nós estamos falando de lidar com um Deus ilimitado, nós estamos falando que para não perder os sonhos, os planos de Deus por causa de dificuldade, tendo paciência, porque a palavra de Deus é muito clara, que promessa chega através de uma equação, fé e paciência. E aí no verso 9 diz assim, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes. E havia também pão. Disse-lhe Jesus, trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Agora, a última frase
E eu creio que ela vai ser profética para a nossa vida, e eu vou explicar por quê. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está preparando para esses últimos dias, para a sua igreja, coisas extraordinárias. E nem a desculpa de dizer assim, eu estou com certo temor, que eu não sei como eu vou lidar com isso. Deus vai criar uma estrutura. E embora seja muita coisa, a rede não vai se romper. Não vai se romper. Ele está criando uma estrutura em nós, para a gente lidar com coisas que não chegaram ainda. E elas vão chegar sobrenaturalmente. Porque Deus já decidiu, irmãos. Ele já escreveu a nossa história. Quem crê aqui que Deus já escreveu a nossa história? Deus já escreveu a nossa história. E eu vou dizer uma coisa para o teu alívio e para o meu alívio. Na história que ele escreveu, até os nossos erros estavam dentro não do planejamento dele, mas da sabedoria e onisciência dele. Porque ele sabe que a gente poderia falhar, mas ele continua sendo fiel. Então, Deus está criando uma estrutura, porque o que ele tem para esses dias são coisas extraordinárias. E vai chegar para a nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa, se prepara, irmão. Muita coisa grande está chegando para a sua vida. Ah, eu não estou vendo ainda. Se estivesse vendo, não era fé. Você não diz que você é da fé? Se estiver vendo, não precisa de fé. Mas se não está vendo, sua fé está em operação. É um olhar para a grandeza de Deus. Um olhar para si, ver todas as impossibilidades. E olhar para Deus, ver todas as possibilidades. Agora, o que eu amo é porque quando Deus criou todas as coisas, tudo muito extravagante. Como Deus é extravagante, irmãos. Deus é muito extravagante, Ele é muito abundante. Ele pega uma fruta de conde, com muita semente, tanta semente. E cada semente daquela é um pé de fruta de conde. Porque quando Deus cria, Ele cria com a visão de multiplicação. Você tem multiplicado coisas. Você tem alcançado pessoas. Você tem expandido sua visão. Você tem criado expectativas. O diabo decidiu que você vai morrer e você decidiu que vai viver. E aí? Nós temos um inimigo. E a Bíblia diz que nós não devemos ignorar os seus ardis. A gente não é tolo. Agora, essa convicção daquele que está dentro de nós é muito maior. Coisas extraordinárias. Uma multiplicação extraordinária. Não obstante serem tantos peixes, a rede não se rompeu. Irmão, se fala sobre isso, é lógico a interpretação aqui. Não obstante serem muitos peixes, a rede não se rompeu, é porque naturalmente era para a rede se romper. Só que quando Deus faz chegar, e agora é o acabamento, quando Deus faz chegar sobrenaturalmente para a nossa vida aquilo que Ele está promovendo, naturalmente parece que a gente não vai dar conta. Mas se é Deus que está fazendo, a gente vai dar conta. A rede não vai se romper. Significa, a gente não vai perder nada do que Deus deu. A gente não vai perder nada do que Deus deu. Essa é a maneira dele pensar. É a maneira dele ser. E eu quero caminhar dentro de um pensamento do Senhor. Todos nós somos obrigados, depois de hoje, quando acordar amanhã, tendo sol ou não tendo sol, mas você olhar para a criação, você olhar para a harmonia das coisas, você passar a ver Deus em tudo. Ver a grandeza do Senhor em tudo. Porque é assim que Ele é. E quando Ele chegou para Abraão, ele já perto da manifestação da promessa de Isaac nascer, Ele falou assim: Abraão, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Por que Ele disse isso, irmãos? Ele disse isso porque Abraão estava numa situação de completa impossibilidade. Completa. Talvez você esteja aqui numa situação de completa impossibilidade. Entenda bem, completa impossibilidade é o lugar do milagre. É isso que Deus quer trazer. E Deus vai se mover. Nós vamos ser supridos em tudo. Nós vamos avançar.
Cura vai chegar. Eu creio essa noite que decretos foram colocados sobre pessoas, mas que essa noite Deus pega esse decreto e rasga. E Ele estabelece a palavra dEle sobre a nossa vida. Por causa da sua promessa. Por causa daquilo que Ele tem proposto para cada um de nós. Você podia ficar em pé para a gente adorar um pouco?